Olá, meu nome é Juan mais uma vez e vamos agora ao nosso assunto de hoje. Relembrando um pouco o último assunto que foi as conditional clauses, vamos terminar, de entender aquelas conditional clauses e fazer algumas atividadezinhas aqui no slide para a gente poder aprender e ver como é que isso cai, por exemplo, em vestibulares, em Enem, tudo mais, certo? Bom, só lembrando, nós temos eu já falo em inglês. Nós temos 4 tipos de conditional clauses: zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Lembrando que também existe outras formas de você dizer, desculpa, existe também outras formas de outras palavras que você pode usar nas conditional clauses, mas eu estou mostrando aqui a vocês somente o if, certo? If quer dizer se em inglês, tá bom? Mas, por exemplo, eu posso usar unless, que é ao menos. Eu posso usar várias outras palavras, que depois eu vou dar um repertório a vocês, não hoje, que eu posso usar nessas orações condicionais, tá bom? Nós tínhamos visto, só para relembrar, só uma recapitulada, a zero conditional, que basicamente é o uso do if, o simple present e o simple present como resultado. Primeiro o simple present como condição, segundo o simple present como resultado. Então, professor, é importante gravar essas regras de resultado, condição? Sim. Porque, por exemplo, toda zero conditional vai estar sempre no presente. Não vai estar no passado, não vai estar no futuro. Sempre no presente, tá bom? Então, por exemplo, if they can't find you, they can't wash you. Se eles não podem achar você, eles não podem lavar você. Repare que eu não falei se eles pudessem achar você, eles lavariam você. Se eles pudessem achar você, eles lavarão vocês. Não. Tudo no presente. If they can't find you, se eles podem achar você, presente. They can't wash you, eles podem lavar você ou banhar você. Tínhamos visto alguns exemplos também que eu coloquei no quadro. Tá aqui no slide bonitinho que eu vou passar para vocês, mas também pode encontrar no quadro, tá bom? If I miss the 6 o'clock bus, I arrive late for work. Se eu perco o ônibus das 6 horas, eu chego tarde no trabalho. Chego atrasado no trabalho, ou tarde. Então, repare que está tudo no presente. Tem o if, que é a questão da possibilidade. Tem a conditional, de condição, no caso, se acontece isso. E tem a conditional de resultado, acontece aquilo, tá bom? Sempre no presente. Zero conditional, sempre no presente. Outro exemplo aqui pra gente ver. É importante aprender essa regra aqui, ó. É importante aprender essa regra aqui da equação do if, simple present condição, simple present resultado, porque eu posso trocar, por exemplo. Eu posso botar o resultado na frente e a condição atrás. Por exemplo, if you or it boils, if you warm water to 100 degrees. Então, ela ferve, isso ferve, no caso, a água. Se eu aquecer a água a 100 graus. Então, eu posso trocar também. É importante saber. Mesmo que eu troque, não vai perder o sentido. Se você aquecer a água a 100 graus, ela ferve. Ela ferve se eu aquecer a água a 100 graus. Certo? Aí, ó, como eu tinha mostrado a vocês, eu posso mudar o resultado, o if e a condition. Todas no presente, tá bom? Nós temos também a first condition que nós vimos, que é mais utilizada para uma situação no futuro que pode acontecer. Então, a primeira parte é o if, que eu falei que ia usar só o if nesse primeiro momento. Simple present, que é o presente, no caso, seria a condição. E o will plus verb, no caso, esse will plus verb indica o futuro, future, certo? Por exemplo, if I study, I will pass. Se eu estudo, eu passarei. Então, é uma condição do presente. Se eu estudo hoje, eu vou passar, eu passarei na prova, no teste, certo? Então, esse aqui é a first conditional. If, simple present, eu botei aqui o will plus verb, will mais verbo, mas pode ser também futuro, certo? Que eu também posso trocar. Por exemplo, if I go to Madrid, I will visit my friend Lucas.
Se eu vou a Madrid, eu visitarei meu amigo Lucas. Se eu vou a Madrid, presente, tá vendo? Eu visitarei. I will visit my friend Lucas. Futuro, tá bom? Então, posso trocar também. Posso inverter aqui, ó. Posso botar o futuro na frente e o presente atrás, tá bom? Sem perder o sentido também. Posso fazer com todas elas isso. Nós temos também a second conditional. Então, a first conditional, presente. Second conditional, presente mais o futuro. A first conditional, presente mais futuro. A second conditional, que é utilizada para situações imaginárias. Por exemplo, if plus past simple plus would plus verb. Vamos entender aqui rapidinho. O if é o se, past simple é o passado simples, então eu já não vou mais usar o presente, eu vou usar um passado, que é uma situação imaginária. Se acontecesse isso, eu faria aquilo. Então, esse would é um verbo modal que vai dar a ideia de iria, faria, gostaria, certo? Tudo na possibilidade de um futuro imperfeito, digamos assim. Vamos ver um exemplo. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Então, repare que a outra é if I study, I will pass. Se eu estudo, eu passarei. Já nessa, if I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Tá bom? Vamos ver só um exemplo aqui para a gente se situar. If I bought a car, se eu compro um carro, I will give you a ride. Eu daria uma carona a você, no caso. Eu te daria uma carona. Então, é uma ação do passado com a possibilidade caso esse passado ocorresse. Tá bom? Nós temos também a third conditional. Nós tínhamos visto também a third conditional e foi aí que paramos. Vamos recapitular aí agora. Na third conditional, refere-se a um passado tratando de uma situação irreal ou hipotética no qual teria sido o resultado. Então, por exemplo, eu vou usar o if, o past perfect, would, could ou might, mais o have, mais o past participle. Então, é um pouco mais complexo aí. Bora prestar atenção. If I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, eu poderia passar, ou eu teria passado. Bom? Então, se você for reparar, esse aqui tem mais questões do que o second conditional. Porque no second conditional, nós temos somente o passado simples e o would. Então, o passado simples eu uso somente o verbo principal. If I had more free time, se eu tivesse mais tempo livre, o had tá como tinha, que é o passado de ter. If I bought, passado de buy, que é comprar. If I lived, passado de viver ou morar, certo? Que é live. Na third conditional, não. Na third conditional, eu vou usar dois verbos primeiros, no caso, o if, mais o verbo auxiliar, que vai ser o had, com o verbo principal, que vai ser o studied, certo? E aí eu tenho que ver o que é verbo regular e o que é verbo irregular. Os verbos regulares no passado em inglês são verbos que acrescentam o IED no final, ou somente ED no final, ou somente o D no final, dependendo do verbo. E o verbo irregular são quando a gente muda totalmente a palavra. Por exemplo, buy é comprar, bought é comprou. Totalmente diferente. Não vai acrescentar ED no final. Além disso, if I had studied, então sempre vai ter o had. Sempre vai ter o had. Reparem que na second conditional, if I had your number, o had está como verbo principal e está sozinho. Então, se eu tivesse seu número, só tem esse verbo. Já aqui, na third conditional, o had está como um verbo à parte, não como um verbo principal. Por exemplo, studied. Se eu tivesse estudado, reparem que na second conditional está escrito assim, ó. Se eu estudasse, if I studied, e aqui tem if I had studied, se eu tivesse estudado, I would have passed, eu teria passado. Então, eu posso usar o would, que é um verbo modal que não tem um significado completo, ele traz um significado para a próxima palavra. Por exemplo, would like, gostaria. Like é gostar. Would like, gostaria. Certo? Could, que aí sim já tem um sentido mais literal. Por exemplo, could quer dizer poderia em inglês. Então,
E might também poderia, só que usado em outras situações. Nós temos o have. O have que dá a ideia de ter. Mas você usa o would have, teria, certo? Past participle, que é isso aqui de novo. O have passed, certo? Vamos ver os exemplos aqui, ó. If we had rented that house, we could have lived together. If we had, se eu tivesse alugado, rented. Tá vendo que ele tem dois verbos. O had vai estar sempre o had, tá vendo? Aqui no caso está na negativa, mas sempre vai ter o had, porque o past perfect sempre tem o had, tá bom? If we had rented that house, se eu tivesse alugado aquela casa, we could have lived together. Nós teríamos morado juntos. Então, eu não usei o would, eu usei o could. Tá vendo? We could have, nós poderíamos ter morado juntos. Desculpa a tradução errada. If we had not spent so much money, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro, muito dinheiro, o verbo principal aqui é spent, que é gastou. Gastou. Mas como eu tenho had spent, gastado, tivesse gastado. Eu tenho had not spent, não tivesse gastado. So much money, you could, repara que eu não usei would de novo, eu usei o could. You could have bought the car. Você poderia ter comprado o carro. Sempre vai ter o tivesse e o ter. O tivesse na condição e o ter no resultado, tá bom? Que no caso é o had e o have. If she hadn't studied, she wouldn't have passed the test. If she hadn't é a contração de had mais not, que aqui eu não contraí. Had not, não está contraído. Aqui já está contraído. If she hadn't studied, se ela não tivesse estudado, she wouldn't have passed the test. Ela não teria passado no teste. Eu não usei could. Então não é poderia, é teria, porque wouldn't não tem um significado. Eu vou modificar a palavrinha have. Então, wouldn't have, não teria. Porque wouldn't é a contração de would, mas not. If we had saved some money, if we had saved some money, se eu tivesse economizado algum dinheiro, we would have bought a new car. Nós teríamos comprado um carro novo. Então, have bought, teríamos comprado, certo? Não posso ter no presente. Bought é o passado de buy, é no passado. A new car. E para terminar essa parte, if she had come on Saturday, I would have seen her. If she had come, se ela tivesse vindo no sábado, on Saturday, I would have seen her. Eu poderia ter a visto. Bom? Só para a gente sintetizar todo esse conteúdo das conditional clauses, nós temos aqui zero conditional. Aí temos a possibilidade de ocorrência da ação dela e a intenção da frase, certo? Por exemplo, zero conditional, 100% certa, porque está tudo no presente. Se é presente, vai acontecer, certo? Retrata fatos científicos, verdades gerais, instruções, fatos que sempre ocorrem. Então não é uma possibilidade, não é um erro, não é uma imaginação, é uma certeza, porque é uma verdade. É um presente que eu uso. Desculpa. First conditional é uma situação provável. Por quê? Porque eu vou usar o presente, que é uma coisa certa, mas o futuro, que pode ser provável. Falar sobre eventos que podem ocorrer no futuro. Então, if I stand here for a long time, I will tired. Então, se eu fico muito tempo em pé, eu ficarei cansado. Eu estarei cansado, tá bom? Então, second conditional já é uma coisa muito improvável, porque eu vou usar o passado mais o would, que dá a ideia de possibilidade. Imaginar situações que poderiam ser diferentes hoje. E para terminar, third conditional, que é hipotética, que eu vou usar o past perfect, que eu tivesse feito, mais would, could ou might, que é uma questão de possibilidade também, mais o have e o verbo no passado. Falar de situações que poderiam ter sido diferentes no passado, tá bom?
Nós temos aqui uma charge, não dá para ver muito bem, mas eu vou ler junto com vocês. Help! If you... Aí o cara fala, né? If you were a banker, I'd totally save you. Então o cara fala, socorro! Ele fala, se você fosse um bancário, eu salvaria você. Eu totalmente salvaria você. Porque aqui não tem would e tem if e save. Em vez de salvar, tá salvaria. Porque o would tá contraído com I. Tá I'd. Certo? A contração de would, tô pegando aqui para vocês verem. A contração de would é I'd. Lembrando que o would não quer dizer o significado correto. O would, ele indica que a próxima palavra vai estar com a possibilidade de teria, faria, conduziria. Outro exemplo de Garfield. Nós temos aqui Garfield e o seu dono. Na segunda charge, o dono fala I know what we can do. Ou seja, eu sei o que podemos fazer. E na última charge, Garfield bota a mão na boca dele e pensa If I wanted to do something, I wouldn't be hanging around with you. Então, se você quisesse fazer alguma coisa, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu não estaria rondando você. No caso, rondando você. Não aquilo que os outros fazem. Então, essa frase aqui, if I wanted to do something, I wouldn't be hanging around with you. Vocês acham que seria qual conditional? Zero, first, second ou third? Bom, quando vocês vão pensando, eu vou explicando. Não seria zero conditional, porque zero conditional é todo no presente. Aqui, if I wanted, se eu quisesse, passado, certo? Não poderia ser first conditional, porque não tem nada no futuro, no resultado. No caso, I wouldn't be hanging around with you, não está no futuro. E if I wanted to do something, não está no presente. Para ser first conditional, tinha que estar assim. Ela é second conditional, porque if I wanted, se eu quisesse, não é se eu tivesse que querer, had wanted, é se eu quisesse. Então, if I wanted to do something, I wouldn't be hanging around with you. Lembrando também que o wouldn't é a contração de would mas o not. Então, eu usei o would aqui na segunda parte e usei o passado simples. Na primeira parte, ela vai ser second conditional. E agora nós temos algumas atividades para a gente poder fazer e pensar aqui juntos, tá bom? Essa é de Mackenzie, São Paulo. Complete with the correct verb tense. Complete com os verbos, com o verbo correto, no caso. Nós temos aqui, if I, alguma coisa, it, I would visit you. Number 2, if she said her a history. Number 3, if you leave the room, we better. 3. Number 4, if you angry, don't shout at me. Bora lá. Seria a B, a C, a D ou a E. Vamos ver aos poucos aqui. A letra A, knows. Knows é saber. Mas lembra que a palavra knows é saber quando está na terceira pessoa? Porque o verbo é to know. To know. Quando eu vou conjugar o verbo, I know, you know também, he knows. Com esse no final. He, she, it knows. Então, a conjugação do verbo, geralmente, quando está na terceira pessoa do singular, só acrescenta o S no final. Então, esse aqui já não seria, certo? A letra A já não seria, porque não se encaixaria ali. If I know it, não existe, ó. Tinha que ser know, certo? Então já descarta essa possibilidade só pela primeira. Aí vem a segunda. If I knew é o passado de know. Know é aqui com O, knew é com a letra E. É um verbo irregular.
Então, já sabe que é passado.